boa tarde, boa noite, galera. Está começando mais um episódio do Varejo Sem Segredo. É o podcast exclusivo que vai falar sobre particularidades e curiosidades do mundo varejista. E hoje nós temos um tema que é bem legal, que é crédito no varejo. Nós temos aqui dois convidados especiais. É o Antônio Carlos, mais conhecido como Toninho. O Antônio Carlos é gerente regional das empresas do Tribanco. Também já foi gerente regional do Banco Sicoob, trabalhou por mais de 20 anos como gerente de agência no Banco Itaú e hoje ele é especialista em soluções financeiras, serviços bancários, crédito estruturado para o varejo, líder de equipe na região norte do Tribanco. E o nosso segundo convidado é o Hélio Costa, que ele é gerente de relacionamento no Tricard, founder na Oni2 e já possui 17 anos no mercado financeiro com foco em empresas e atualmente no mercado de startups, meios de pagamento e private label. Antônio Carlos, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. É um prazer estar aqui com você. Eu aqui fico lisonjeado, com o convite, Então bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que hora que a pessoa vai ouvir ou vai estar participando disso. E para mim é sempre um prazer a gente poder trocar algum tipo de comunicação, alguma troca de experiência, é sempre muito positivo. Obrigado pelo convite. Estou aí. Maravilha, Toninho, maravilha. Hélio, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer contar com sua presença aqui. Obrigado, amigo. Prazer nosso. Estamos aí também para contribuir com o teu público e falar de algo que vai ser bem relevante, acredito que para a maior parte dos varejistas. Maravilha, gente. Então, para a gente iniciar, acho que para situar todo mundo, vamos começar aqui com o Toninho. Toninho, você hoje é gerente geral das empresas do Tribanco na região norte, Conta um pouco o que é o Tribanco para os nossos ouvintes, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Bom, o Tribanco é uma empresa que faz parte do sistema integrado Martins, Então, o Martins, o Atacado, com 67 anos. O Tribanco nasceu em 1990, bem naquela época do plano Collor, tal. Então, para ser bem sincero, o Tribanco nasceu nessa virada da moeda, aquelas mudanças que ocorreram. E o que é o Tribanco, O Tribanco é a solução de crédito para o varejo, entendeu? Então o Martins atende de forma nacional o Brasil, Então é servir o varejo brasileiro, esse é o lema do Martins. E nós, como braço financeiro, trazemos as soluções financeiras que o atacado não pode fazer. Então a gente traz, primeiro, não só a bancarização do pequeno varejista, mas a solução que é adequado para o negócio dele. Então, esse é o foco. Entendi. Legal. E o Tribanco já tem o quê, então? Tem mais de 30 anos? 31 anos. Ele nasceu em 1990, em 15 de março de 1990. Olha aí, já tem bastante história. E, Hélio, o Tricard, onde você está trabalhando hoje, é um braço do Tribanco. Como é que é essa estrutura, Hélio? Conta um pouco pra gente. O que é o Tricard? Certo. O Tricard ele veio para atender uma das dores do varejo, que é o crédito para quem quer consumir os produtos dos lojistas, E aí, como o próprio Toninho colocou e você falou já no início, ele não deixa de ser um braço do Tribanco e até posso te dizer que ele é um braço do Sistema Martins, O Sistema Martins hoje ele é composto pelo Martins, pelo Tribanco, pelo Tricard. Nós temos adquirência também, no caso da Única, enfim. É um conjunto de soluções que o Grupo Martins traz hoje para o mercado para atender não só o varejista, mas para aquele que consome do varejista também tenha condições diferenciadas para agregar mais ainda para esses clientes. Cara, interessante, Porque o Grupo Martins, ele acaba, pelo que vocês estão me falando, ele acaba abrangendo basicamente todas as necessidades do varejista, Tudo que ele precisa para ter uma operação de qualidade, Vocês acabam... E assim, só por curiosidade, o Tricard veio primeiro que o Tribanco? O Tribanco veio primeiro que a Tricard. Sim. Isso, a Tricard tem 17 anos. Se eu não errei a data, acho que é isso, 17 anos. E o que fica o que é muito latente nisso tudo é que o varejo era o foco do seu Alair, que é o fundador do Martins, lá em 1953. Então esse era o foco dele. E aí, à medida que isso foi acontecendo, que ele foi invadindo, eu digo assim, invadindo no bom sentido, de ir buscando todo o território nacional para atender como atacado, ali vêm as demandas. Então, imagina,
Se hoje nós falamos da bancarização da pessoa física, de pessoas de baixa renda, né, que o mercado costuma dizer, classe C, D. Sim. Você imagina o pequeno comerciante que está lá no cantinho do Brasil, ou seja, lá numa cidadezinha no interior do Acre, ou no interior do Amazonas, ou no interior de Roraima. E como é que bancariza essa pessoa? Como é que eu faço ele entrar para o sistema financeiro? Então, o Tribanco nasce desta necessidade de poder levar ao pequeno as mesmas condições que os grandes têm. Então, a ideia aí é trazer tecnologia, é trazer informação, é colocar à disposição do pequeno aquilo que o grande tem. Então, é uma forma de você diminuir as desigualdades. Mas vocês são bancos. Sim, a função é a mesma, só que a gente traz isso de uma forma mais transparente, digo assim, com muita transparência. Eu acho que esse é um dos pilares desse trabalho que a gente faz no varejo. E um ponto também que faltou a gente mencionar, que ainda tem o Smart, né, Toninho? O Smart também é uma outra, é como se você fizesse parte de uma rede maior de supermercados. E aí, como você faz parte de uma rede maior, para um pequeno varejista, você acaba tendo condições melhores de compra com o Martins para comprar, de repente, vários produtos como um supermercado grande. Então, só que você é pequeno. Quem tá começando, né? É ideal também para quem está começando, para o varejista, como o Toninho colocou, que está no interior, que quer crescer. Então, ele acaba tendo várias condições diferenciadas para o negócio dele, né? E aí o grupo ele traz soluções bem completas, né? Desde a compra da tua mercadoria, a um cartão private label para o teu negócio, crédito com condições diferenciadas para você comprar com o fornecedor, enfim, é um ciclo, né? O costume é o sistema sim que a gente chama, né? Mas é uma cadeia muito interessante para o varejista. Sim, e eu fiquei com uma curiosidade. Dentro dessa gama de serviços que o Grupo Martins, né, oferece, né? Onde que é o início? Onde é que qual o serviço que o varejista contrata por primeiro para iniciar essa jornada, né, com vocês? O que é que chama a atenção dele? Principalmente aquele varejista que está começando, né, que quer crescer. Como é que funciona isso na prática? Eu diria o seguinte, como o atacado vem primeiro, então nós temos um grupo de vendedores que estão visitando o mercado o tempo todo. Então são eles que abrem as portas do negócio. Então imagina, você montou lá a sua lojinha, você começou lá um checkout, né, um comércio de bairro, e aí de repente o representante do Martins passa lá, o que ele vai fazer? Ele vai cadastrar você. Ele vai estar ali colhendo dados e tal. A partir ali começa, né? Ele começa primeiro sendo atendido pelo que a gente vende. A partir que isso ele começa a exponenciar o negócio dele, que ele vai crescendo, aí vem o crédito, aí dali a pouco vem a condição de ter um cartão próprio. Então isso faz parte do processo de crescimento. Eu diria o seguinte, não querendo, eu acho que não dá nem para linkar, mas o Mohamed Yunus, quando ele criou o Banco dos Pobres, a ideia era essa. Então, embora a gente não siga essa coisa, mas a gente faz muito o que o Banqueiro dos Pobres fez. Claro que ele tinha um propósito muito mais social. A gente tem um propósito de lucro, como toda instituição financeira tem. Mas o ideal é muito nessa linha. Interessante. E eu fiquei pensando, né, refletindo sobre o que vocês me falaram agora, e pelo que eu entendi, o Tribanco, né, sendo mais específico, ele está bancarizando o varejista, né? Ele está incluindo digitalmente esse varejista. E isso é um processo que tem muito impacto no país hoje, né, da inclusão digital, né? Então, Toninho, você consegue dar um exemplo de uma inclusão que aconteceu, que acontece, na verdade, aqui do interior, algum exemplo de algum case desse trabalho que vocês vêm fazendo junto ao Tribanco? Eu vou te dar um exemplo, o seguinte, imagina que um comerciante, vamos colocar lá em Maués, na terra do Guaraná. Então, ele tem um pequeno comércio lá e ele gostaria de adquirir ou seja, de contratar uma operação de crédito. Como é que a gente faz? A gente não tem agência lá, a gente só tem uma agência, a gente atende remotamente. Então, a gente faz um contato com esse comerciante, já com os dados que a gente colheu dele enquanto ele cliente do Martins, do atacado, e a gente estuda ali um valor que vai atender a necessidade dele. Imagine que ele dependa lá de um crédito de 10 mil reais. Então a gente vai fazer esse crédito para ele, a gente vai mandar para ele na conta que ele quiser, ou a gente coloca na conta dele dentro do Tribanco, ou se ele quiser uma outra instituição, a gente manda o dinheiro para ele. E ele vai nos pagar. Então isso a gente faz desde 1990. Então hoje essa história de banco digital,
a gente, é claro, a gente não usa as ferramentas todas digitais, mas a gente sempre usou as ferramentas que a gente tinha, que eram os braços, né, que o atacado tinha para chegar nesse cliente. Então a gente não foi abrindo agência, a gente abria atendimento. Então, à distância, a gente fazia isso por telefone. Então, hoje não, hoje eu já tenho uma conta digital, você tem um aplicativo. Então, nós já evoluímos para isso, mas desde quando o Tribanco nasce, essa era a missão, era atender o Brasil inteiro, em qualquer lugar. Ou seja, então, quando a gente fala de banco digital, a gente pode dizer que nós somos pioneiros nesse quesito, já com esse know-how de Brasil. Caramba, que interessante. E o Tricard vai na mesma linha, né? É isso que eu ia te falar. Se o Tribanco hoje ele bancariza o pequeno varejista, a Tricard, através do cartão próprio, o varejista que tem um cartão próprio, a gente pode falar que ele bancariza os clientes dele também. Por quê? Quando ele tem um cartão próprio com a marca dele, além do cartão próprio, todo cliente hoje que tem um cartão próprio, a Tricard disponibiliza em parceria com o Tribanco uma conta digital gratuita para ele. Então ele pode ali, através daquela conta digital, sem mensalidade, fazer os pagamentos dele, fazer um Pix, enfim, né? tudo. E ele tem um aplicativo exclusivo que ajuda ele tanto na parte de gerenciamento dos limites do cartão dele, quanto dos pagamentos, transferências que ele queira fazer. E esse mês a gente até atingiu um recorde aí, né, Toninho? Que é cerca de 200 mil contas cadastradas esse mês de pessoa física. Então, assim, é algo diferenciado e agrega muito valor, porque o público que a gente atende, que é o público E, o público D, a maioria deles, são clientes altamente desbancarizados, né? Então, você, além de estar dando um cartão próprio, você está dando condições diferenciadas para esse público. E ele tocou num ponto interessante. A gente está falando de uma classe mais baixa, que tem uma maturidade tecnológica mais baixa, e a consequência disso é a desconfiança, né? Eles são muito desconfiados. A gente vive isso aqui também na Trocados. Como que vocês fazem hoje na Tricard para conquistar essas pessoas? É uma parceria com o varejista? Como é que é esse mecanismo? Tá, um ponto que eu costumo falar para os varejistas que a gente atende, né? Quando a Tricard, em parceria com ele, concede um cartão próprio, a maioria ele não entende que foi a Tricard que conseguiu aquele cartão para ele, ele entende que foi o varejista. Então a relação de confiança dele com aquele varejista é muito grande, são clientes que já compram há algum tempo, então ele entende que aquilo está vindo como um benefício de quem ele já compra, né? Então aí aumenta muito a confiança, como você tocou num ponto bem importante. Então facilita para que a gente coloque. E aí também a gente tem algo diferenciado em relação aos outros bancos. O que os outros bancos colocam? Muita tarifa, né? E isso não existe com a gente, né? Tem tarifa de algumas coisas muito pontuais, tá? Mas para você fazer uma transferência, para você manter a tua conta digital, não tem isso, né? E aí tem todo o gerenciamento e o relacionamento com o cartão próprio da marca. Então isso facilita e ajuda bastante. E como eu te mencionei, o ponto que é muito chave para o varejista, né? Ele faz parte dessa bancarização, porque a gente está fazendo algo em conjunto. Cara, que sensacional. E assim, eu fico feliz com isso, porque a própria operação da Trocados, ela tem semelhanças com o que vocês estão fazendo, né? A gente também consegue bancarizar, né, o consumidor final. Ele também confia no varejo, não na Trocados no primeiro momento, né? Como acontece no Tricard. Uma porta de entrada. Que aí depois o nosso trabalho é conquistar essa pessoa mais ainda, né? Oferecendo novos serviços. Então, bem interessante. E no caso do Tricard, tem uma chancela por trás que é do Tribanco, né? Exatamente. Isso facilita, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, Hélio, conta digital no Tricard, por exemplo, ela surgiu de uns 5 anos para cá? Toninho, se eu não estou enganado, acho que uns 2 anos para cá. Nós estamos no terceiro ano da conta digital. Assim, a gente tinha um volume de clientes que a gente trouxe através dos varejistas parceiros, né? E aí, mas a gente só tinha a questão crédito. Clientes B2B ou B2C? B2B. Ah, sim. B2B. Aí o que acontece? E aí a gente faz esse link. Então, aquilo que o Hélio falou. O cliente é do varejista. Nós somos a instituição que faz a gente bancariza primeiramente o varejista e dá a condição dele bancarizar o público dele, que fideliza. Então imagina, como se for um efeito cascata, a gente vem fazendo. Então se nós formos comparado instituição financeira, a gente é uma instituição pequena. Mas quando a gente olha que a gente tem um atacado, que a gente tem um cartão e que a gente consegue atender o público de A a Z,
isso mostra para a gente que a gente tem uma presença muito forte e a gente tem um know-how de 67 anos, né, nessa construção. Então, nasce o atacado, quando o atacado já tem 36 anos, nasce o banco, e aí vai indo, e aí a gente vai construindo. Por exemplo, hoje nós também temos uma operação muito forte, que é a Triseg, que é uma corretora, e que ela faz o quê? Ela consegue cotar seguro, principalmente para o ramo de supermercado, que é um ramo complicado, porque nem todos estão adequadamente prontos em determinada, com as exigências legais e tudo mais, e a gente consegue fazer seguro para esse público. Então, a maioria dos nossos clientes, mesmo que ele não esteja num prédio totalmente irregular, como anda, que ele começou, às vezes ele vai se adequando ao longo do tempo, a gente consegue fazer o seguro. Então, se ele tiver um problema com isso, a gente acaba sendo a solução para ele também. Sem falar que a gente não é uma seguradora, a gente é uma corretora que busca a melhor solução para trazer para ele. Então, a gente somos consultores do varejista, do pequeno varejo. É interessante, vocês proporcionam, eu consigo ver o crescimento mesmo do varejista, né? Ele vai crescer com as próprias pernas, né? Só que com vocês é mais rápido, né? Se torna mais rápido, mais fluido o processo, mais seguro, né? para ele, inclusive, né? Porque ele tem consultores para ajudá-los nisso. Uhum. Eu não vou falar o nome, mas vocês conhecem o cliente, é cliente nosso, e a gente é um cliente que começou com um pequeno açougue e hoje tem várias De onde lojas. é, Toninho? De Itacoatiara? Não, aqui de Manaus. Daqui de Manaus? Pode falar. Ó, o Baratão da Carne é um cliente que está conosco desde que ele começou. Quando lá em 93 ele tinha um açougue, e hoje ele tem lojas e a gente continua parceiro. Então, estou falando aqui de um cliente que a gente acompanhou desde o início ao hoje com 7 lojas, né, indo para mais outra, que está construindo outras lojas. Então, ou seja, é um exemplo de cliente que a gente vem acompanhando ele desde quando ele começou. Então, ele não nos autorizou, mas a gente, pela parceria, a gente pode comentar aqui porque é uma coisa positiva, né? Então, a gente está dando um exemplo e outros, né? Eu estou dando um exemplo, mas nós temos N clientes aqui que eu poderia citar os nomes, né? E a gente tem cliente, você falou de Itacoatiara, a gente tem um cliente de Itacoatiara que é assim, é uma referência a nível Brasil dessa relação, dessa construção que a gente fez ao longo do tempo, né? E assim, a gente até bem interessante isso, que bom que você exemplificou, né, para o nosso ouvinte aí, ele vai entender mais, né, com a importância do trabalho que a Tribank e a Tricard vem realizando. E uma curiosidade que eu tenho se há 2 anos atrás a Tricard iniciou com uma conta digital, como que era o relacionamento, como é que o cliente final tinha um controle das suas movimentações e tudo, sem essa conta digital antes? Como é que era? Era mais difícil? Ele tinha o controle dos movimentos dele do cartão, através do aplicativo do cartão. Só que o que eu percebo que a empresa observou, que ela podia atender como tu colocou o objetivo, né? A gente tem um cliente aqui dentro que ele começa a ter outras necessidades, né? E o mercado começa a ter outras funções também, outros produtos. Então, assim, a gente precisou se adaptar ao mercado. A gente viu e nós vimos que não era só um cartão. Mas, por exemplo, como o Toninho deu um exemplo de uma cliente de Itacoatiara, né? A gente sabe que as cidades do interior, por exemplo, elas têm menos bancos, né? As pessoas são mais desbancarizadas ainda. Então, aquilo surgiu como uma oportunidade de fidelizar ainda mais o nosso cliente com o varejista, né? Quando eu digo nosso cliente, é o cliente do varejista, tá? E também oportunidade de negócio para a gente e para o varejista, porque quantos bancos, por exemplo, pegar uma cidade do interior, você vai ter mais os bancos oficiais, mas e se o cliente quiser uma outra opção? Se ele quiser um banco digital, quando você abre ali, coloca o cartão lá, você já está dando para ele essa conta digital sem muita dificuldade, sem ele precisar levar muito documento, sem ele precisar fazer muita coisa, enfim. É um processo totalmente diferente de um banco tradicional, né? Que você tem que mandar o documento, vai pela ANAS, aquela burocracia toda, e hoje é bem mais simples do nosso lado. Entendi. E a gente está falando de bancarização, com o advento da pandemia, né? Esse termo, ele meio que perdeu força, por quê? Principalmente com o auxílio emergencial, né? Que a galera foi forçada a criar uma conta para poder ter acesso ao auxílio. Vamos supor que o fato de ter criado uma conta, teoricamente, bancarizou essa galera. Mas, na prática, isso não aconteceu, porque precisa de um uso de qualidade. Que aí entra um novo termo que a gente chama de consumidores mal servidos pelo sistema financeiro brasileiro.
que são aquelas pessoas que possuem conta bancária, mas utilizam, por exemplo, para sacar, né? Basicamente só para sacar. Tipo, ele não usa, ele tem a conta, mas ele só saca. Todas as transações são fora dos bancos. Como que vocês encaram essa realidade? Se isso faz parte do dia a dia de vocês? Como é que vocês enxergam, de fato, essa bancarização na prática? Como é que ela acontece hoje com o cliente final? Eu acredito, assim, a leitura que nós fazemos hoje é o seguinte: nós sempre olhamos esse público desbancarizado. Todo o mercado financeiro sempre olhou, seja a instituição A, B ou C, todas elas olharam para isso. Como é que a gente faz isso? Eu vou citar aqui, o HSBC, que é um banco chinês, quando ele veio para o Brasil, a ideia dele era bancarizar esse povo. Ele veio para o Brasil e não conseguiu fazer isso, tanto é que ele foi embora. Ele vendeu a operação com a outra instituição aqui e foi embora. Por quê? Porque não tinha essa penetração. Então, a ideia era boa, mas como é que eu faço isso? Eu acho que a pandemia, assim, a gente não pode falar, a pandemia é realmente algo ruim, mas ela trouxe uma aceleração de várias coisas. Então, o que aconteceu? Esse primeiro contato, que foi com a questão do crédito emergencial, né? Ele aproxima, mesmo que forçadamente, algumas pessoas que estavam distantes. E aí ele teve o primeiro clique. O contato, né? Aí, então agora a gente tem isso. Então é muito mais fácil. Tanto é que você vê os varejos que vocês atendem, o cara fala assim, receba auxílio emergencial. Eu recebo. Então isso mostra, isso começa a exponenciar essa necessidade desse público desassistido, e aí é onde entram startups, é onde entram os bancos que estão com esse foco, mas que tem que deixar muito claro que esse público ele é muito importante. Ele não é um público que não é interessante, ele é muito importante. São brasileiros que têm as mesmas condições, ou seja, talvez ele não tenha o dinheiro necessário para abrir uma conta conforme o Banco Central determina, a Resolução 2025, que tem toda aquela documentação, e eu acho que essa regulamentação do Banco Central, quando ela foi criada, ela separava as pessoas. Imagina, se você mora num bairro que ainda não está homologado, então você não tem comprovante de endereço. E essa resolução diz assim, você tem que ter CPF, identidade e o comprovante de endereço no seu nome, que é uma conta de água, luz ou telefone. Olha o que pede. Aí você mora num bairro que é uma invasão. Como é que você vai conseguir isso? Então você era excluído. E eu acho que a digitalização, como o nascimento da conta digital, dessa inclusão, acelerou todo esse processo. Então, você não é mais um anônimo, mesmo que você não tenha comprovante de endereço. Você é um cidadão e você merece ser atendido. E você tem o direito de também ter uma conta, de você poder movimentar e você usar o sistema financeiro. Eu acho que essa inclusão, acho que a pandemia trouxe uma inclusão. Claro, eu não estou dizendo aqui que isso... Ela apresentou, né, essas oportunidades. Ela apresentou essa inclusão. E acho que essa informação chegando, a gente vai ter... Eu acho que nós vamos melhorar muito. Principalmente essa questão dessa educação financeira do brasileiro. Porque nós somos um país onde a gente não tem o hábito de poupar, e a gente precisa começar esse modelo de poupar, porque a gente precisa pensar que no futuro você vai precisar de ter uma reserva. Eu acho que a gente tem um próximo passo aí, que é ensinar esse público. Então nós temos essa obrigação de ensinar esse público a começar a poupar, a criar esse hábito, que eu acho que vai ser muito necessário no futuro. Interessante, Toninho. Eu vi uma entrevista recente do Ricardo Batista, né, que é o CEO do Tribanco, e tem um lema dele que é bem... que ele sempre, todas as oportunidades ele fala que é transformar um banco em uma fintech, né? Comente um pouco sobre isso. Isso faz parte do desafio? Como é que é hoje isso na operação, tanto do Tricard como do Tribanco, esse desafio de sair do banco tradicional, né, para uma fintech que provavelmente vai dar mais oportunidades para as pessoas? Comenta um pouco para a gente. Eu digo assim, eu acho que o Ricardo assumiu como CEO do Tribanco agora há pouco mais de 2 anos, vai fazer 2 anos, né, que foi agosto de 2019, então vai fazer 2 anos agora, e ele veio com esse desafio, porque se nós continuássemos com a ideia de banco tradicional, embora nós nascemos com a condição de ser digital, mas se nós continuássemos querendo ir para esse caminho do tradicional, a gente teria pouca oportunidade.
Então, o que acontece? Então, a gente sai desse modelo e exponencia ele de forma digital, ou seja, eu vou dar condições para que pessoas possam acessar. Porque antes eu tinha o quê? Qual era o meu público enquanto Tribanco? Eram os nichos que eram atendidos pelo atacado. Então, onde é que a gente é muito forte? A gente é muito forte em varejo alimentar, a gente é muito forte em farma, em matéria de construção, em Maticom, em informática, né? Então, a gente vem aí. À medida que eu quero transformar isso, o que eu vou fazer? Eu vou sair desse nicho e eu vou buscar todos os nichos, né? Então, imagina. Essa é a ideia. Ou seja, eu saio de uma condição onde eu tenho um público e eu quero alcançar os outros públicos. Então, esse é o desafio do Ricardo e que nós, enquanto estivermos aqui, vamos fazer de tudo para que ele consiga e a gente realmente faça não só acontecer, mas de fato a gente consiga contribuir mais com o Brasil. Interessante. E um ponto para complementar o que o Toninho colocou, que vai nessa linha também, é processos, né? A gente deixar de ser um banco tradicional, porque quando você fala de banco tradicional, o que esse público lembra? Burocracia, né? Burocracia, exatamente, processos difíceis, lentos. E o nosso Fila. Exato, fila. A primeira coisa que nós não temos agência, como o Toninho colocou, o banco ele já nasceu digital, né? Não tem agência nenhuma. Desde Não, só tem uma agência. Nós só temos uma agência que fica em Uberlândia. Então, quando você abre uma conta no Tribanco, a sua conta é a agência 001. Então, e outros bancos digitais que nasceram também só tem uma agência. Você vai olhar lá que é igual. Então, isso a gente fez em 90. Atrás, né? Exatamente. Há 31 anos atrás nós fizemos isso. Porém, é claro, ou seja, a gente tem uma aceleração tecnológica nos últimos 10. Então, a gente nasceu com a ideia muito grande, com um ideal muito forte, né? O ideal, ou seja, é o Juscelino Martins, né? Que é filho do seu Alair, ou seja, ele é o idealizador do banco, né? E, então, ele traz essa ideia. Agora, esse processo tecnológico ele é acelerado quando a gente vê a China, né? Porque na China hoje, eu nunca fui na China, mas eu tenho amigos que foram e dizem o seguinte: lá você não paga nada em dinheiro, tudo é digital. Então você tem lá o seu celular e você paga tudo de forma digital. Então, se você quiser pagar alguma coisa em dinheiro, talvez você tenha uma dificuldade ou nem consiga. Lá tem um ponto interessante, né, Toninho, que eles saíram do dinheiro pro digital, né? Eles não utilizaram o cartão, por exemplo, não que nem aqui no Brasil. Não. Mendigo pede esmola na China com QR Code. Procure lá no Google que você vai ver, ele tá sentado lá pedindo ajuda com o QR Codezinho lá dele para pagar. Já tem algumas experiências lá no metrô deles, por exemplo, para pagamento com leitura da tua retina, né? Então, assim, são coisas assim que estão bem avançadas lá. E aí eu acho que o Ricardo ele coloca isso para a gente, de se transformar numa fintech, por conta da simplicidade dos processos, da velocidade, porque a fintech ela é assim, ó, o banco tradicional ele é mais lento, né? Então, se a gente simplifica processos, coloca esses pontos que o Toninho colocou, a gente consegue fazer algo muito diferenciado. E, Hélio, então o Tricard tem um papel fundamental nisso, né? Sim, porque eu vejo o Tricard como ele está na ponta, né? Exatamente, que eu estou com um consumidor do meu cliente PJ, que é o que está lá com o Toninho hoje no Tribanco. Então, a partir do momento que eu facilito a vida desse consumidor através do cartão próprio do varejista, eu também estou facilitando a vida dele. E aí o que acontece? Esse público fica mais fiel ainda ao varejista. E um público mais fidelizado traz mais faturamento, em outras coisas, né? E por consequência faz mais negócios com o Tribanco, com o Martins, com outros, com a nossa adquirência, que é a única, por exemplo, enfim, todos ganham. Hélio, vamos entrar agora no assunto mais específico, principalmente na área que você está atuando. Me tira uma dúvida, até para os nossos ouvintes também, que podem ter essa dúvida. Hoje eu tenho um mercadinho, eu tenho um supermercado, eu tenho duas opções, eu posso ter meu próprio cartão ou o private label, né? Que é a utilização ali, principalmente da Tricard. Por que um e não outro? Qual o principal diferencial da utilização da Tricard, né? Do nosso ouvinte, para ele entender essa diferença. Ah, não, prefiro ter meu cartão próprio. Não, eu vou fechar parceria com a Tricard. Comenta um pouco sobre essa diferença. Tá, um ponto que a gente precisa alinhar, né? Como tudo no mercado, tem um ponto importante no meio. É tipo assim, você não abrir um mercadinho hoje, você já vai colocar o teu cartão próprio, tá? Se você chegasse hoje comigo e dissesse, vamos fazer isso, eu ia dizer para você, olha, não é o momento para você. Por quê?
você já tem que ter uma quantidade, um público específico, você já tem que ter um faturamento Um específico. histórico bom, né? Eu não digo nem um histórico, mas assim, você tem que ter base, né? Então, assim, como qualquer negócio, tudo é colocado por etapa, né? Não adianta eu já abrir um mercadinho hoje, sei lá, de 10 metros quadrados, o mercadinho, e eu já vou colocar cartão. Você vai se queimar. Não vale a pena você fazer isso agora. Então, assim, antes de colocar o cartão, não é só colocar o cartão por colocar, mas será que aquilo, para o meu momento, para o meu negócio, faz sentido? Né? Então, assim, tem um momento certo de você fazer isso. Então, a gente orienta o varejista de acordo com o momento que ele está, com o faturamento que ele está, se aquele produto vai ser interessante para ele. Porque tem o que eu falo para todos os clientes que eu atendo, e o Toninho também compartilha com isso. O sucesso deles é o nosso sucesso, é o meu sucesso. Então, se eu sei não que é só vender por vender, não, né? Não, de forma alguma. Se eu der uma consultoria ruim para ele, ele não vai ter sucesso naquele momento. A gente busca sempre que ele tenha sucesso. É diferente de um banco tradicional que chega para ti e diz assim, eu te empresto 50 mil reais. Tá aí, ó, usa o dinheiro lá. Aí não deu certo. Complicou a tua vida. O Tribanco não faz isso. O Tricard, ele não faz isso. A gente não trabalha com crédito para o varejista, mas eu estou dando crédito para o cliente dele, né? É igual, por exemplo, eu vou dar aprovou um cartão próprio para o teu supermercado, por exemplo, tá? E aí eu chego lá, o Hélio chega e quer um cartão. Eu vou aprovar para todo mundo que for lá querer o cartão? Não. Tem uma análise de crédito ali envolvida, porque se eu der o crédito errado para o cliente errado, eu vou complicar a vida do meu varejista. Entendeu? Então, assim, tem todo esse lado também. E aí, às vezes, o varejista fala, mas você vai aprovar para quantos clientes? Eu falo, eu não tenho como te falar. Porque o crédito tem que ser dado para a pessoa certa. O crédito errado para o cliente errado, ele não só prejudica a Tricard, porque o risco da operação de crédito é nossa, mas também te prejudica no varejista. Por quê? Você tem uma relação de confiança com o teu cliente. E aí, a partir do momento que eu dei um crédito errado para ele, ele não entendeu que foi a Tricard que deu, ele entendeu que você deu aquele crédito para ele. Ele não volta mais. Ele não volta mais, exatamente. Entendeu? Então, assim, tem várias soluções que a gente conversa, alinha antes de poder colocar o cartão. Então, tem que ser no momento certo, tá? E ele vai procurar entender o produto que é viável para ele. E até quando o cliente atrasa, a gente também tem um tratamento diferenciado para esse cliente para que ele volte a consumir, né? Então, para você ter uma ideia, a gente faz várias ações aí nesse sentido para que esse cliente que passa ou passou por um momento de dificuldade, ele volte a ter acesso ao crédito novamente e continue comprando do nosso varejista. A gente tem uma preocupação bem grande com isso. E qual é a média a média da porcentagem da taxa de inadimplência? Cara, assim, no norte? Está dentro dos padrões, mas o que eu posso te falar é o seguinte, o cliente do varejista, a tendência dele ter inadimplência é menor. Por quê? Ele está fidelizado com o supermercado, né? É como tu colocou, por exemplo, uma cidade do interior que o cara tem um cartão próprio. O cara do interior ele é muito preocupado, por exemplo, com o nome dele limpo na praça. Então, dificilmente ele vai chegar e eu não vou pagar lá o supermercado do seu fulano de tal, ou eu compro lá 10 anos. Ele vai pagar, cara. Ele pode passar por um momento de dificuldade, isso acontece. Quando ele passa por esse momento de dificuldade, a gente tem várias soluções para eles, tá? Parcelamento de fatura, renegociação da dívida, enfim, e o próprio varejista pode também fazer isso através das ferramentas que a gente disponibiliza para ele. Ele não necessariamente precisa fazer com a Tricard. A Tricard liga, fala com ele, dá a proposta, dá alternativas. Quando ele já entra em atraso, a gente dá uma ligada para ele para procurar entender. Mas o próprio varejista, em muitos dos casos, que ele vai lá na loja, ele sinaliza para o varejista, olha, eu estou com dificuldade, não consigo pagar. O varejista entra lá e já renegocia a operação com ele. Então, assim, é uma relação de muita confiança, principalmente com os nossos varejistas. E Hélio, uma coisa que eu acredito que impacta muito na operação de vocês é essa questão da aprovação, né? Sim, sim. É aquilo que eu te falei, é o crédito certo para o cliente certo. Né? Eu bato muito na tecla, às vezes alguns varejistas vêm conversar comigo, olha, mas eu não entendi porque não aprovou para o fulano de tal, alguma coisa assim. Aí eu chego com ele e digo, deixa eu consultar ele. Aí a gente olha, são casos bem esporádicos, né? E aí a gente consegue ver algumas coisas. E aí eu mostro para ele, eu falo, se eu desse crédito para essa pessoa talvez não conseguisse pagar. Por isso. E aí a gente se alinha nisso, né? E aí o varejista ele já entende isso, porque o que ele quer? Ele quer ganho de faturamento, ele quer fidelizar o cliente dele. E ele sabe que se eu der o crédito errado... E aí a gente está falando de uma experiência. Vamos imaginar aqui uma situação. O cliente final... Ele sempre compra num supermercado lá há muito tempo. Esse supermercado lança o cartão próprio. Esse cliente vai na esperança, né, de ter um crédito,
Imagina, vamos raciocinar comigo. E chega na hora, pô, sempre compra aqui e tudo, né? Não é aprovado. Nesse momento, é causada uma experiência ruim, né? Como é que acontece isso na prática? Como é que vocês lidam com essa situação? Porque o cliente foi impactado, né? Ele vai argumentar, não, eu sempre compro aqui, como assim não aprovou? Então, é um momento chato, né, da operação, não é isso? Então, como é que é isso, cara? Então, eu acho que um não, quando ele é bem dado, ele é melhor às vezes do que um sim. Né? Porque, como eu te falei, se eu dou um sim para esse cliente, aprovo o cartão dele, e ele, um exemplo aqui, tá? Vamos supor que o cara tem um salário lá de R$ 1.500. E aí a gente observa, faz uma análise de crédito dele, hoje ele paga de parcela mensal, um exemplo, tá? R$ 1.200. E eu dou um cartão de R$ 400 para ele. O que tu acha que vai acontecer com esse cara? Então, assim, é delicado. Eu posso, de repente, estar dando a puxada aqui na coisa dele para ele se enforcar de vez, se complicar a vida dele. Então, esse é o ponto, né? É o crédito certo para o cliente certo. Então, se quiser complementar. Nessa linha, a gente tem agora uma lei que deve estar... A lei do superendividamento, que isso vai muito... Ela ainda não foi sancionada, mas é muito nisso. Esse cuidado que o Hélio está falando aí, de você observar, não adianta, imagina, você está com toda a sua renda comprometida, se eu te der mais crédito, eu não vou te ajudar. Exatamente. Eu vou acabar eu vou decretar a sua falência, se a gente pudesse falar assim. E aí, quando o Hélio fala, para ficar bem claro para o ouvinte, é o seguinte, quando o Hélio fala assim, que a gente dá uma informação, a gente não quebra o sigilo da pessoa. A gente só diz assim, a gente coloca por hipótese, porque a gente não tem a informação aberta, né? Então a gente coloca, pode ser um endividamento alto, pode ser uma negativação, a gente não entra na vida do cara e diz assim, olha, esse cara tem isso, aquilo outro. Não é uma quebra de sigilo, é só a gente tem, então você vai ouvir assim, o meu score está baixo. Score é uma forma, é uma ferramenta, né, score credit, que mede essa. Então o score é uma ferramenta de crédito usada pelos bancos brasileiros que mede isso. Então, quando você está com o score baixo, quer dizer o seguinte, que você tem várias coisas que baixam aquilo e que isso vai ser resolvido com o quê? Open Bank. O Open Bank vem aí. E para a gente ser bem simplório, o que é Open Bank? O Open Bank é mais ou menos o seguinte, você abriu uma conta lá no Banco X e o Banco X sabe tudo de você. Ele sabe quanto você ganha, quanto você investe, como é que você gasta. E aí, quando você vai lá tomar um crédito, o que aquele Banco X faz? Eu conheço, né? Eu vou botar, eu quero ganhar X, eu quero ganhar tanto com esse cliente. E aí você fala, mas tá caro, né? Tá caro, tá me cobrando caro. E aí você vai em outra instituição, e a outra instituição não te conhece, então ela também não vai fazer. Então aquele cara que te conhece te cobra caro, porque só ele tem a informação. E o que o Open Bank vai fazer? Ele vai dizer assim para você, você quer dividir as suas informações comigo, eu posso precificar diferente o seu dinheiro. Então o Open Bank vai te dar a oportunidade de você compartilhar aquele banco de dados que você tem com o banco X, com o banco Y, com o banco Z, e aí você vai poder ter uma melhor oferta. Então o Open Bank vai trazer o que para o brasileiro? Vai trazer uma experiência dele poder escolher o quanto ele quer pagar. Ele vai dizer quanto que ele quer pagar, porque hoje as instituições dizem quanto quer cobrar. Mas você vai poder dizer assim, não, eu quero pagar tanto. Então você imagina, o banco X tem um preço, o banco Y tem outro, o banco Z, você vai escolher quanto você quer pagar. Então essa é a democratização da liberdade. Então o Open Bank está vindo aí, tem gente falando, tá. Então eu estou sendo bem simplório, né? É isso. Ou seja, hoje um banco tem a fidelização à informação e ele não abre. E você vai dizer, não é que o mercado vai saber, você vai dizer para quem que você quer. Então é mais ou menos o seguinte, quando você posta uma foto nas suas redes sociais, você não está publicando para todo mundo? Vai ser mais ou menos isso, você vai pegar e vai mostrar, olha, eu quero mostrar a minha vida financeira para outras pessoas, ou seja, para outras instituições financeiras, claro, isso segue regras rígidas do Banco Central de segurança, de proteção à informação, tem tudo, isso está muito bem protegido, entendeu? Então existe esse cuidado. E eu acho que, eu diria assim, que vai ser a revolução da revolução. Acho que o Open Bank vem aí para mais ou menos assim, vai chegar e vai dar uma porrada, né, no mercado para que a coisa fique muito mais fácil de lidar.
Só para complementar um pouco do que o Toninho colocou, a gente, como reforçando, né, não tem essa quebra de sigilo do cliente de falar a vida dele. E a gente treina o time do varejista para que ele saiba falar esse não, né? Que é como eu te disse, o não bem dado, às vezes ele é melhor do que o sim. É interessante. Então, vocês dependem do varejista, né? Porque assim, o varejista, o funcionário do varejista, ele não é um funcionário da Tricard, né? O que é importante você ver é o seguinte, quando o varejista chegou no momento de ter o cartão próprio, o cartão próprio daquele varejista passa a compor o portfólio daquele varejista. Então, assim como ele tem lá, ele vende os cereais, né? Ele vende a estima, né? Que é arroz, feijão, ele vende perfumaria. Então, ele vai colocar no portfólio dele, ou seja, lá no mix de produto dele, um cartão próprio. Então, quando ele oferece um cartão para o cliente dele, toda a loja dele oferece, porque aquilo faz parte do portfólio que ele tem. Por isso que quando o Hélio fala assim, tem um momento certo, é isso. Porque o cara, quando ele abre a primeira lojinha dele, ele é o cara que compra, ele é o cara que vende, ele é o cara que arruma, ele é o cara que faz tudo. Então, se ele colocar um cartão nesse momento, quem vai cuidar do cartão? Agora, à medida que ele vai crescendo, ele vai precisando de ajuda. Porque quando o cara é muito pequeno, ele cuida sozinho. Quando o cara é muito grande, ele contrata gente para cuidar. O nosso papel é cuidar enquanto o cara entre essa transição do pequeno para o grande. É a gente dar suporte para ele cuidar do negócio dele, ou seja, ser o apoio que ele necessita para fazer essa transição de pequeno para grande. Então, o nosso papel está muito aí. É uma qualificação, né? Então, deve acontecer de o cliente entrar em contato com vocês fazem lá toda a análise, ele não está no momento certo, mas vocês ficam acompanhando ele. Acontece isso? De retornar depois do período? E tem casos que eu já visitei, o Toninho já deve ter visto bem mais do que eu, inclusive, que você chega lá, às vezes ele não está no momento certo do cartão, mas ele está no momento certo de repente que o Tribanco pode ajudá-lo, que a Única como adquirente pode ajudá-lo também, que ele pode ter condições diferenciadas para comprar no Martins através dos produtos que o Tribanco tem, que a Única tem, para que ele possa crescer e de repente atingir o momento certo de ter o cartão. Então, assim, pode ser não ser o momento certo para uma coisa, mas tem outras coisas que o ajudam a chegar nesse momento certo. Uhum. E aí eu queria até comentar também mais ainda, gente, numa situação que vocês comentaram, que é a respeito dessa inclusão digital do varejista. Eu já visitei alguns interiores aqui do Amazonas e impressionante que cada supermercado que eu ia tinha Tricard, né? E eu ficava olhando aquilo e falei, cara, uma operação de cartão aqui nesse interior, como que os caras conseguem fazer isso? Como que chega, né? Como que mantém a qualidade de serviço? E aí eu tenho essa oportunidade de perguntar isso agora de vocês, então me expliquem como é que funciona isso no interior do estado, que a infraestrutura é mais precária, né? Comparada a uma capital, a informação, a internet não é tão boa. Como é que é? Vocês fiquem à vontade para... Vou deixar o Toninho começar aí, que ele tem mais experiência que eu nesse ponto. Vou dizer o seguinte, eu não falei para você que o cartão ele faz parte do portfólio? Então, aquele varejista que entende que o cliente dele é muito importante, que ele é a peça fundamental para o negócio dele, à medida que você coloca um cartão para ele, você vai cuidar. Então, tem aquele varejista que ele pensa que é colocar o cartão lá e ele vai se vender sozinho. Não. O cartão, como ele faz parte do portfólio, você precisa estar cuidando dele, tirando a poeira o tempo todo. Ele é como você colocar um produto perecível. Se você não cuidar, ele vai vencer. Esse é o trabalho. Então, se o varejista lá no interior do Amazonas, ou no interior ou no interior do Pará, ele tiver esse zelo, o cartão dele vai funcionar. Agora, então ele tem que ver que não somos nós que vamos fazer o cartão dele dar certo, é ele. Porque é dele, é o cartão dele. O cara está comprando a imagem dele, não é a nossa. É claro que nós somos o braço financeiro dessa transação. Mas quem vai cuidar e quem vai fazer esse filho nascer, embalar, fazer ele crescer é o próprio varejista. Então, por isso que faz parte do negócio dele. Então, é isso que acontece. Então, não sou eu que saio lá de Uberlândia ou daqui de Manaus
ou de São Paulo para ir cuidar do cartão dele. É o próprio varejista com a equipe dele. Então a gente faz o quê? Ele é a extensão do que a gente quer levar para o cliente dele. Então ele é um parceiro nessa transação e ele é o dono do negócio. A nossa marca, ela está sempre no cantinho lá, é a menor do cartão. Primeiro vem a marca do cliente, o nome do portador do cartão, para depois vir a marquinha Tricard lá no canto. Então você vê que nós não somos, nesse caso, o protagonista. Nós somos coadjuvantes. Entendeu? Porque a relação de confiança, como a gente mencionou, é do varejista com o cliente, né? E aí a gente dá todo o suporte, como o Toninho mencionou, tecnológico, para que aquilo rode e aconteça. E o que eu acho bem bacana da parte do interior, eu vejo alguns casos, é que muitas das vezes esse varejista, com o cartão próprio dele, fomenta a economia local, de drogarias, de posto de combustível e outras coisas, porque às vezes naquela cidade não tem uma presença muito forte de banco, mas o cartão próprio da loja X está lá e gira na economia toda. E tanto é que tem varejistas que olham isso e dizem, cara, eu ajudo a fomentar a economia local. E de fato, isso acontece. Não só no interior, aqui em Manaus também acontece bastante. Mas no interior é muito mais forte. Porque é mais visível, né? Exato. E assim, acaba que no interior, uma parceria com o supermercado da cidade ali, ela, muitas das vezes, para o cliente final, esse cliente final está vivendo a primeira experiência com empréstimo, né? Com crédito, né? Com crédito, na verdade. Com crédito, com conta digital. Sim. Cara, é bem interessante o trabalho que vocês vêm fazendo. E só por efeito de informação, hoje o Tribanco está presente em todas as regiões do país, Toninho? Como é que está hoje? Não, o Tribanco está no Brasil. No Brasil. Em todas as cidades, em todos os estados, a gente está presente. Nós somos uma equipe hoje em torno de 140 gerentes, em torno de 11 regionais, né? Então, eu estou regional para Roraima, Amazonas, Pará e Amapá. Quando eu vim para o Tribanco, eu tinha também o Acre e Rondônia, e aí numa adequação eu peguei uma parte do norte, a gente ajustou para ficar com a questão logística, né? Porque se você parar e pensar, é um território enorme. Você diria que isso aqui é maior que a Europa, se dizer esses 4 estados, para você conseguir estar em todos os lugares. E a gente falando com algumas pessoas, né, da Trocados, né, que já visitaram, as pessoas conhecem a gente. Né? Eu costumo dizer que o cliente conhece a gente conhece o cliente. Existe essa troca. E aí eu digo que isso são 2 coisas muito, muito claras: transparência e verdade. Você só consegue isso quando você tem transparência e verdade. E verdade é verdade em qualquer lugar. Então, quando o Hélio fala assim, quando você fala um não bem dado, isso é uma verdade. Isso não é uma mentira. Agora, você falar um sim meia boca pode ser pior. Né? Então, isso, e eu acho que ao longo dos meus 36 anos de mercado financeiro, é uma coisa que eu trago isso do meu pai, né, que eu sou filho de um borracheiro com a dona de casa. Ou seja, se eu seguisse os passos do meu pai, eu seria borracheiro. Não que isso seja demérito, mas eu queria algo diferente, eu queria construir alguma coisa diferente. Eu acho que eu poderia contribuir mais. Então, nessa linha, ou seja, em verdade, transparência, isso sempre esteve. E eu levo isso para o negócio e isso faz parte dos valores da própria empresa comigo. Toninho, até para você me fez lembrar aqui de uma situação. Você já tem 36 anos de experiência, né, no mercado. Estou aprendendo ainda. Tô aprendendo. E vou precisar me reciclar, porque o que vem pela frente é muito mais arrojado do que a gente já viveu. Outros desafios, né? Outros desafios. E assim, Toninho, o que você atribui o teu sucesso na tua carreira mesmo, profissional, em relação ao varejista? O que o varejista gosta de saber? Que tipo de comportamento é ideal para conquistar o varejista? Como é que é essa relação? Porque eu comentava quando eu cheguei aqui que encantar o cliente é muito fácil. Às vezes você chega e encanta, mas manter esse encantamento é que E isso você faz como? Eu acabei de falar, com transparência e com verdade. Então eu não chego... Às vezes o próprio cliente ele tem uma expectativa de algo, mas está muito fora da realidade dele. Ou seja, se eu fizer aquilo, talvez eu não vá levar ele adiante. Talvez eu leve ele para a ruína. E quando você é verdadeiro e fala, ó, não é o momento, ele vai ficar chateado, vai achar que você não quer ajudar, mas quando ele ouve isso de outra pessoa, ou ele começa a ver que isso realmente faz sentido,
ele fala, pô, aquele cara me disse a verdade, e é realmente por aí. Então essa é uma construção. E aí, nesses anos, você vem construindo relacionamentos, você vem tendo pessoas que conhecem o seu trabalho, seja nessa instituição ou outra, e isso eles se falam. E aí isso é uma construção. Então, mesmo nesse momento de relações digitais, a confiança, isso é construído nessa relação olho no olho, né? Se a gente está aqui hoje é porque um dia a gente chegou aqui, a gente trouxe algum valor que você falou, acho que é legal dividir esse valor dessa pessoa. Então é isso que acontece. Então o que a gente está fazendo aqui é um pouco o que a gente faz com o varejista, né? A gente teve uma conversa há uns meses atrás e que a gente está aqui hoje. Por quê? Porque naquele momento a gente trouxe algum valor que você enxergou como positivo para dividir com os seus ouvintes. Sim. E é esse o nosso papel. Sim, legal, legal. E vocês tocaram num ponto, a questão do não bem dado, né? Achei bem interessante isso. Só que a gente sabe que o mercado é muito competitivo. Você dá um não para um cliente aqui, cliente, pessoa jurídica, tá? E a concorrência? Que tá ali... Doido para uma oportunidade, né? Como que é isso, gente? Assim... Cara, do meu lado aqui da Tricart, para mim, eu encaro isso de uma forma bem tranquila, né? Eu tenho clientes que já vieram comigo, o Toninho conhece vários casos, inclusive, de concorrentes que chegaram lá com o cliente e, olha, não, eu dou, sei lá, uma condição melhor para você, eu baixo o preço e tal. E aí eu tenho uma coisa comigo que eu já venho de banco também, né? O Toninho já me conhece do Itaú, da rede, de outras experiências que eu tive, né? O cliente que vem pelo preço, ele vai pelo preço, né? Então, a minha ideia e o meu trabalho, o trabalho da Tricard, do Tribanco, não é só preço, mas é de fato agregar algo para o nosso cliente, seja ele varejista, seja ele o cliente do varejista. Então, quando tu agrega algo diferenciado, quando tu tem benefícios além de preço, você é tratado de outra forma. E é inclusive o que eu faço. Hoje eu tenho 44 aliadas que a gente chama, que são funcionários de varejistas que eu mensalmente tenho que dar treinamento, acompanhar a produção e tudo, né? Junto com esse time. E a coisa que eu mais falo para eles é o seguinte, aí tem alguns que chegam para mim e dizem assim, Hélio, eu tenho um cartão aqui da loja X, pô, mas o concorrente aqui da loja Y não tem, por exemplo, anuidade, ou outra coisa, né? Tem cashback. Eu falei, tá, mas quais são os benefícios do teu produto? E aí, às vezes, as pessoas não sabem. Aí eu vou lá, sento, a gente vai fazer o treinamento. Olha, nós temos o benefício X, Y, Z, assim, assado. Exemplo, né? Vou falar um exemplo aqui mais recente. Você sabe, e a gente treinou, que o cartão próprio da loja X dá desconto em farmácia? Ah, é verdade. O concorrente faz isso? Não. O nosso cartão dá desconto para realização de exames, por exemplo. Consultas médicas. O do concorrente faz isso? Não. Aí ele fica parado de, e quanto vale isso? Né? E às vezes a gente não pensa nesse detalhe, né? Não oferta os benefícios. Outro exemplo, qual hoje no varejo, falando de pessoa física, o maior motivo de inadimplência? Hoje o maior motivo de inadimplência é perca de emprego, até pelo cenário que a gente vive. O nosso varejista, com o nosso cartão, o cliente ele tem o benefício de ter uma fatura garantida paga de até R$4 mil. Quem é o concorrente que faz isso, se ele ficar desempregado? Quanto isso vale? Né? Quanto vale para um varejista ter esse benefício para o cliente dele e ele, no momento de dificuldade que ficou desempregado, ser socorrido por esse benefício? Ele não vai entender que foi a Tricard ou o Tribanco que deu esse benefício. Vai dizer, cara, eu passei uma dificuldade e o varejista X me ajudou no momento de dificuldade. Quanto vale isso? Interessante, Ana. E quando você fala concorrência, a concorrência ela é excelente. Porque a concorrência ela faz duas coisas. Ela não deixa você se incomodar e dá a oportunidade do cliente escolher, o que eu falei do Open Bank. Você dá... O cara que está com você vai poder experienciar outra coisa e dizer quem é melhor. Então eu falo assim, a concorrência é o meu melhor aliado. Que ele não me deixa acomodar e ao mesmo tempo ele pode fazer uma experiência para aquele cliente que está comigo e ele poder comparar, porque nós somos comparados o tempo todo. Então por que não deixar ele comparar? Se você se garante, se você sabe que você está fazendo algo bom, que você está... Porque eu faço uma brincadeira, eu falo assim, banqueiro não vai para o céu, né? Eu faço a brincadeira, isso é só uma brincadeira, né? Porque o propósito do banqueiro é ganhar dinheiro. E o propósito do nosso comerciante, do varejista, também é.
Então eu faço essa analogia, é só uma brincadeira. E como assim, é só uma brincadeira, não tem nada a ver, não existe nada escrito em lugar nenhum que isso vai acontecer, mas é uma forma de provocar as pessoas o seguinte: qual que é o seu propósito? Não é ganhar dinheiro? O meu também é, mas eu posso ganhar dinheiro de forma mais transparente, mais digna, sem explorar você. E eu acho que dentro dessa construção de 36 anos, uma das coisas que eu fiz e que me foi permitido fazer foi isso. Você não precisa ser desleal com ninguém. Ou seja, existe espaço para todos. Se você construir alguma coisa de forma desleal, o teu resultado também o será. Não vai uma hora mudar. ou outra percebe, né? Volta. É assim, nós estamos no mundo do bumerangue, né? Ele vai voltar, ele está rodando, ele vai passar aqui quantas vezes? Ou seja, se todas as vezes que ele passar, você estiver com o mesmo propósito, isso vai ficar. E mais do que instituição financeira, onde você vai, como o Toninho colocou, é você, né? Alguns dos clientes que eu tive o prazer de rever, eu já tinha atendido no Itaú, eu já tinha atendido na rede. Já construiu uma relação, né? Exato. E aí, quando eu cheguei em alguns clientes que a gente teve tinha alguma dificuldade anteriormente, quando eu entrei lá, o cara disse, pô, é tu que tá aqui, cara. Então, assim, por eu já ter atendido bem ele lá atrás, por eu, em algum momento lá atrás, tive um cliente até mais recente que eu dei um não numa operação de crédito lá no outro banco, quando eu trabalhava, disse, cara, aquele não que você me deu, se você tivesse me dito sim, tinha me complicado, né? Então você constrói essa relação de confiança com o cliente, né? E quando eu vou conversar, o Toninho também na mesma linha, eu procuro sempre deixar isso claro. O seu sucesso é o meu sucesso, né? E o bom negócio qual é? Aquele que é bom para você e é bom para mim. Não pode ser só você ou só eu. A gente tem que trabalhar em conjunto. Até para durar mais, né? Exatamente. Né? Porque a gente sabe que dá trabalho conquistar um cliente. Manter mais ainda. Exatamente. Só que quanto mais a gente mantém, mais valor ele entrega pra gente também. Exato, né? Exato. E o cliente, ele conversa com outros clientes também, né? Então, quando você constrói essa relação de confiança com um, tipo, como é que pode até brincar aqui? É tipo a propaganda do Guaranabaré, né? Você não vê em canto nenhum, mas um fala pro outro. Aquela coisa que tem. É assim, cara. E aí você pensa que não, como o Toninho colocou, o mundo dá voltas. Hoje você tá aqui, amanhã você tá do outro lado, você encontra o cliente de novo, encontra outra empresa. E aí ele vai olhar e vai dizer que não, aquele cara, aquela empresa ali, aquela pessoa foi correta comigo, entendeu? Então, por aí. E tem um detalhe interessante, né? Que a gente é exemplo o tempo todo. Só que a gente às vezes tem aquela coisa de achar que exemplo é só o positivo. Não. Você é exemplo do que fazer e do que não fazer. Então eu digo assim, quando você é um exemplo do que mais fazer, isso melhora. E você, ao mesmo tempo, pode ser um exemplo do que não fazer e o que você vai exponenciar? O que fazer ou o que não fazer? Então vai depender de você. Então eu falo assim, eu costumo dizer que o exemplo ele é muito bom. Ele é muito bom em todo sentido, do que não e do que fazer. Mas o que vai fazer toda a diferença é a lealdade que você dá para aquilo que você constrói. Tem uma frase que a gente usa muito na Trocados, principalmente com a equipe de vendas, é que as pessoas compram de quem elas confiam, né? Então, como conquistar essa confiança, né? Como fechar parcerias que transmitam confiança para o nosso cliente, né? Como falar as coisas certas para conquistar a confiança do cliente, né? E vocês estão dando exemplos disso, né? Como a confiança ela é importante para a gente construir relações mais duradouras. Né? Crédito é confiança. Crédito é confiança. Crédito é confiança. Ou seja, se a gente tivesse que fazer uma analogia do que seria crédito, é confiança. Porque imagina, eu estou dando crédito para você hoje. O que você está me dando em troca? Você está me dizendo que você está me dando uma promessa que você vai me devolver esse crédito. Mas para isso acontecer, eu preciso confiar que o que você está me falando é a maior verdade. Porque se não for, não vai acontecer. Então eu digo aquilo que eu acabei de dizer há pouco, né? Encantar um cliente é fácil, manter o encantamento é que faz a diferença. E aí ele tem várias coisas que vai ajudar. Então, às vezes, é aquela história, né? Você é vendedor ou tirador de pedido? Quando você é tirador de pedido, não importa. Você está executando alguma coisa. Mas quando você é vendedor, você vai fazer assim, tipo, por que eu vou vender isso para essa pessoa se ela não der sequência? O que vai acontecer? Isso vai ficar no estoque dela. E toda vez que ela olhar para isso, ela vai lembrar de quem? Mas se o produto está rodando, está vendendo, ele vai lembrar de quem para comprar de novo? Da mesma forma. Então, é a história do exemplo. Do que fazer e do que não fazer vai estar sempre muito claro na cabeça do cliente. Eu acho que isso... E o que eu diria assim, que para ser bem exato, a gente precisa ser simples.
simples, simplicidade. Trate a coisa. Você não precisa ser simplório. Não é ser simplório de não conhecer as coisas, mas ser simples, ser objetivo, ser direto. Isso faz toda a diferença com o cliente. Seja ele PJ, seja ele APF, ou seja, essa simplicidade. Ele quer algo palpável, robusto de informação, mas ele quer que você traduza isso numa linguagem simples, que fique fácil para ele e que ele consiga também passar à frente. Porque comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. A gente está aqui falando, né? Mas se o teu ouvinte não entendeu o que a gente fez, a gente não comunicou nada. Mas se ele entendeu o teu propósito e o nosso, vai fazer toda a diferença, talvez, para ele em alguma coisa que ele vai fazer. E a simplicidade, ela atinge o máximo de pessoas possíveis, né? Porque a gente tem que sintetizar, tem que ser simples na mensagem, no produto, na comunicação e tudo, né? Gente, eu queria que vocês comentassem agora sobre os planos futuros, tanto da Tricard como do Tribanco, né? O que vem pela frente? O que vocês estão estimando aí, né? Quais são as perspectivas para os próximos anos? Comenta um pouco para a gente. Olha, o nosso projeto, ou seja, o momento que nós estamos vivendo, com o senhor Ricardo, a gente tem um projeto que vai até 2025. Então a gente tem um projeto ambicioso, que é chegar em 2025, ou seja, 3 vezes o tamanho que a gente é hoje. Entendeu? Então, ou seja, nosso propósito é ser 3 vezes maior do que nós estamos hoje. E a gente entende que meta não é a meta é com você, é você ser melhor um pouco cada dia. Então meta não é uma concorrência com alguém, ela é uma concorrência com você mesmo. Então isso que nós estamos buscando, trazer soluções fáceis, rápidas e que descomplique, porque ninguém quer entrar na fila. A gente às vezes vê na frente de algumas agências, de algumas instituições que atendem um determinado público, filas assim que você não justifica porque aquela pessoa está no sol quente ou está na chuva ali esperando. Você vê que é uma coisa assim, ela chega a ser degradante a pessoa estar ali. Então a gente precisa trazer soluções para essas pessoas para que elas fiquem cada vez mais confortáveis. A gente quer que o cara fique em casa? Talvez, ou não, mas a gente precisa trazer uma solução que dá dignidade para ele como ser humano. Uhum. Então eu diria assim que nós estamos buscando isso, ou seja, trazer soluções de crédito, soluções de serviços, soluções tecnológicas cada vez mais apuradas. E eu disse para você, a gente quer ser 3 vezes o que a gente é hoje. Então, se hoje a gente é um banco, a gente quer ser um banco 3 vezes maior. Eu acho que não é um propósito vão, mas ele tem onde a gente está e onde a gente quer chegar. A gente olhando para o resultado que a gente teve em 2020, num ano de pandemia, o que a gente fez no ano de 2020, nós fizemos em 6 meses, em 2021. Então, o resultado que nós fizemos em 2020 inteiro, nós já fizemos em 6 meses. Uhum. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem um foco, tem um propósito, né? E eu digo assim, quem tem propósito, faz de propósito, né? Essa é boa, eu gostei. Vou usar. Complementando aí o que o Toninho colocou, é ser mais simples, ser mais assertivo com os clientes, né? E conhecer mais os nossos clientes, né? Comportamentos, perfis, padrões, porque quando você conhece isso melhor, você é mais assertivo, você é mais objetivo e isso te traz mais resultado, né? Eu acho que também isso está dentro do escopo todo que ele mencionou. Legal, gente. Pô, papo maravilhoso. A gente está chegando na reta final da nossa conversa. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o nosso ouvinte varejista, né, que está ali com o seu supermercado, que está iniciando também essas operações, né? Como que ele pode procurar vocês, encontrar vocês aí nas redes? Comentem vocês. Eu vou dar um recado não de como ele encontrar a gente, porque eu acho que ele vai conseguir. Eu falando com pessoas, ele vai nos achar. Mas eu diria assim para o varejista que está começando, né? Seja simples. Ouça o seu cliente, ouça o que o seu cliente está falando nas redes sociais, o público que você quer atingir, ouça o que ele está falando, né? Valorize isso, porque o teu negócio vai ser sucesso se você conseguir atingir a necessidade dessa pessoa.
Então ouça as redes sociais, acompanhe isso, seja simples, seja transparente, seja verdadeiro. Que o sucesso, ele é um somatório de ações. Ele não é algo que você está lá e você vai... Não é algo que está na prateleira, é algo que você vai construir. E isso é construído com esses valores que eu acho que faz toda a diferença. Então, o meu recado é esse, ou seja, assim, eu posso dizer que meu telefone é tal, meu CNPJ é tal, meu endereço é tal, mas eu acho que não é isso que o varejista quer saber. Ele quer saber, talvez, o que eu posso ser mais eficiente. Então, eu diria assim, que a palavra é conhecimento e eficiência. Mais informação. Eu diria assim, vou plagiar, acho que é a dona do Magazine Luiza, né? A dona Luiza Trajano, né? É informação muito clara e essa transparência com tudo isso. Então, fazer ser simples, eu acho que é por aí. Maravilha, Toninho. Muito obrigado, Hélio. Vou falar mais um dia, Toninho. Pô, ele falou tudo. É só complementar mesmo, gente. Toninho é uma enciclopédia, né? Para mim, eu aprendo muita coisa com ele. E complementando o que ele falou, eu acho que é muito voltado a isso. É você, de fato, conhecer o teu cliente, entender as necessidades dele. A partir do momento que você conhece, entende as necessidades, você fideliza ele com você, a tua tendência é ir mais longe, né? E o banco Tricard, Tribanco, o Grupo Martins como um todo, se você for olhar os pequenos varejistas, ele meio que já está lá dentro de alguma forma, né? Seja através do Martins, ou do banco, ou da Tricard, enfim, Triceg e outras coisas. E é muito fácil a gente se comunicar nesse canal. Então, às vezes, o varejista ele já está lá já tem um representante do Martins que o visita, pode perguntar do representante do Martins, olha, eu queria receber a visita, uma consultoria de alguém do Tribanco, da Tricard, ele vai nos achar de forma fácil, a gente vai lá e dá uma consultoria legal para ele, mas muito voltado para o que o Toninho colocou, né? É o produto certo, para o cliente certo, na hora certa, e isso vai fazer toda a diferença. É dessa forma que a gente trabalha e procura ajudar os varejistas aqui da região e do Brasil todo. Gente, muito obrigado, o papo é excelente, aqui uma conversa bem tranquila. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí tá cheio de insights, tirou várias dúvidas, né, a respeito do que a gente falou aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do Toninho e do Hélio. Casa está aberta para vocês aí para outros bate-papos, tá? Outros temas a gente pode estar falando também, né? E meu muito obrigado. É isso, gente. Valeu. Eu agradeço. Forte abraço a todos aí. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Show de bola.